noite, irmãos. Graça e paz. Eu quero ler com vocês o Salmo 121. Amém? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Senhor Deus, amado Pai, eu chego a Ti essa noite, Senhor, para lhe agradecer. Agradecer pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, Senhor. Senhor, obrigado por nos guardar. Obrigado por, Senhor, ser o nosso norte. Nos mostra a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, guarde o coração de cada pessoa que o Senhor conhece, sabe o que se passa nela, Senhor. Deus abençoe o pastor Estevam que dirigirá a palavra, Senhor, e nos dê entendimento da sua verdade, Senhor, da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Irmãos, essa semana eu estava fazendo um estudo no Breve Castigo de Westminster e quando eu cheguei na pergunta 87, ela fala sobre o arrependimento da vida. E eu lendo ele, eu me voltei lá em Joel, capítulo 2. Joel 2, do 12 ao 14. A gente vai tratar sobre arrependimento, que já é um assunto que a gente vem falando bastante, né? Amém? A palavra do Senhor diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e de libação para o Senhor, vosso Deus? Amém, irmãos? O arrependimento, irmãos, é o que mostra quão verdadeiro é um cristão. É através dele que a gente vê se ele realmente está se humilhando, está entregando a sua vida a Jesus. Joel nos proporciona a oportunidade para refletirmos sobre a natureza do arrependimento evangélico. Aqui no versículo 12, temos a apresentação da palavra hebraica para converter, que implica que o arrependimento envolve uma inversão de direção. Essa é a principal palavra do Antigo Testamento
para indicar o arrependimento ensinado no Evangelho, exigindo uma nova maneira de pensar e viver. Essa ideia expressa vividamente a transformação de vida que caracteriza o arrependimento. Antes do arrependimento, Deus estava atrás do pecado. O arrependimento envolve seguir a Deus e abandonar todo o resto. Também vemos a palavra coração no versículo 12, que no Antigo Testamento designa todo ser, seja a nossa mente, a emoção e a vontade. E o verdadeiro arrependimento requer a apreensão da dolorosa natureza do pecado, uma contrição por ele e o resoluto abandono do pecado e a busca da misericórdia de Deus. Aqui, irmãos, eu pesquisei sobre a palavra contrição, que ela significa prece feita pelo cristão para expressar o arrependimento de seus pecados. Ainda no versículo 12, temos ali falando de jejuns e prantos, que são as evidências externas do arrependimento. E no versículo 13, temos o rasgar do vosso coração, e não as vossas vestes, devido à tendência natural de externar, em vez de internalizar. O profeta adverte a não confundir nem substituir a realidade interior por demonstrações exteriores. Porque ainda temos o termo ainda misericordioso, que mostra que o caráter de Deus é o encorajamento a nos arrependermos. E a parte final do versículo se arrepende do mal. Aqui é o antropopatismo, que se refere à emoção humana aplicada a Deus, usado para expressar a certeza de que Deus será convincente e moderará no seu juízo calamitoso em favor daqueles que se voltarem para Ele. A palavra hebraica para mal geralmente se refere ao dano ou desastre, sem qualquer conotação de falta de amor a Deus. No versículo 14 também vemos a expressão quem sabe, onde, embora o caráter de Deus encoraje ao arrependimento, o ser humano não pode presumir que suas ações tornem Deus seu devedor, pois Deus ele ainda permanece soberano. Travou o celular. Perdão, nós voltando aqui. A resposta do Catecismo Menor de Westminster é um bom ponto de partida para falarmos do arrependimento. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche da tristeza e de aversões pelos seus pecados, os abandona e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar nova obediência. O convite de Joel abrange a maioria desses elementos. Ele enfatiza particularmente o foco interior. Às vezes, as pessoas duvidam da realidade de seu próprio arrependimento, com base em manifestações externas de contrição, que é o choro e o pranto. Mas deve haver contrição pelo pecado, mas o modo como essa contrição se mostra depende da personalidade. É por isso que Joel enfatiza rasgar o coração em vez de demonstrações externas e rasgar as roupas. O que Deus vê é mais importante que aquilo que o homem vê.
Então, irmãos, aqui é que é mais importante a gente mudar do nosso interior do que muitas vezes a gente querer mostrar alguma coisa exterior e às vezes é só por imagem, é só para alguém ver e a gente não está arrependido verdadeiramente. E eu creio que o verdadeiro cristão, quando ele se arrepende interiormente, o exterior dele vai comprovar isso. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite, eu quero pedir para a gente oração silenciosa, confessarmos a Deus e levarmos aí das nossas confissões, se tivermos algum pecado, que venhamos a Senhor Deus, meu Pai, nós chegamos a Ti nesse momento, ó Deus, para confessarmos, ó Pai, os nossos pecados, nos arrependermos, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor conhece cada coração, ó Pai, cada confissão aqui levada a Ti, Senhor. Ó Senhor, o Senhor é o único que pode nos perdoar, ó Pai. Ó Senhor, éramos miseráveis pecadores, ó Pai, merecedores da Sua ira, ó Deus, da condenação eterna, mas pela graça e morte de cruz e ressurreição do Seu Filho Jesus, temos a esperança de sermos salvos, ó Deus. Ó Senhor, abençoe cada membro aqui presente, ó Pai. Ó Senhor, abençoe aqueles que irão nos ouvir, ó Deus, abrindo os seus corações, ó Pai, tocando neles, ó Deus, porque é através do ouvir da Sua palavra, ó Pai, que o Senhor opera, ó Deus. Ó Senhor, abençoe o pastor Estevam que está à frente dessa igreja, ó Pai, dando força e fortalecendo, ó Deus. Abençoe a sua família que está junto dele, ó Pai. Ó Senhor, que essa igreja continue sendo uma igreja bíblica, assentada na Sua palavra, ó Deus. Ó Senhor, eu te peço que tudo seja feito conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nos alegramos de estar mais uma vez aqui reunidos como Igreja do Senhor Jesus. Foi tomada uma decisão recente de nós estamos testando, nós fazermos o culto no domingo de manhã e na terça-feira à noite. Como foi falado agora há pouco para alguns irmãos, quanto que eu me alegro principalmente terça-feira à noite de todos nós estarmos presentes, a maioria de nós poder estar presente. Sei muitas vezes da dificuldade agora que alguns irmãos vão ter, principalmente em relação à temporada, nos finais de semana. Então nós nos alegramos de estarmos aqui mais uma vez, reunidos na presença do nosso Deus. E quero dar os avisos também, pedir oração para os irmãos, que os irmãos continuem orando pelas nossas vidas, que continuemos orando uns pelos outros. Sabemos das dificuldades que temos tido, muitas vezes temos ouvido em relação aos nossos familiares que têm estado enfermos, que nós venhamos estar nos ajudando em oração. Temos muitas dificuldades muitas vezes em relação ao nosso trabalho. Agora, principalmente na temporada, vai aumentar bastante a questão do trabalho, vai aumentar bastante outras coisas, se Deus quiser. Ao mesmo tempo, também sabemos das dificuldades em relação à cidade. Temos visto diversos acidentes que têm acontecido, que nos entristecem. Que nós venhamos colocar diante do Senhor a vida das nossas crianças na escola também, dos nossos jovens. Não sei se os irmãos souberam do menino onde que faleceu. Que Deus possa ter misericórdia dos nossos jovens, das nossas crianças, e que nós possamos ser sustentados, como diz a palavra do Senhor, guardados sempre pelo poder do nosso Deus. Vamos estar louvando o nome do nosso Deus.
Mas se mostram cada vez
Graça e paz, irmãos. Abram suas Bíblias, livro de Salmos, capítulo 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e ele apresenta a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu que conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tu que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém? Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por estar louvando mais um dia com o Senhor, estar com o Senhor mais um dia. Abençoe a vida de cada um que está aqui. Abençoe, entra no coração deles, Senhor. Abençoe a família deles. No coração deles tenha mais alegria do que hoje e para sempre. Perdoe nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Convido você a ler a palavra de Deus. Terça-feira que vem vai ser o Mateus que vai ler a palavra. Deus vai ler Mateus. Livro de Mateus, capítulo 14. Versículo 34 até o versículo 36. Mateus, capítulo 14, versículo 34. Amém? Amém. Mateus capítulo 14, versículo 34 até o versículo 33, buscando o rei por quem ele é. A palavra de Deus começa nos dizendo assim: então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram, ficaram sãos. Temos novamente aprendido e visto que nós temos que olhar, estudar, meditar, ler a Bíblia, tendo em vista o nosso Senhor. João 5,39: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em Hebreus 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus ele afirma que Jesus é a plena revelação de Deus. Toda a revelação anterior, no Antigo Testamento,
aponta para a vinda de Cristo e encontra nele a sua realização. O nosso objetivo, amados, não é descobrir, o que o autor tensionava comunicar. Não é o significado, não é aquilo que nós imaginamos do texto, aquilo que nós achamos que importa para nós do texto, não é o versículo que nós achamos mais legal, mas nós buscamos aquilo que os autores, com a inspiração do Espírito Santo, buscavam nos comunicar. Qual era a intenção dele nos comunicar? Vimos que Jesus terminou o seu terceiro discurso e agora somos levados a uma nova proclamação do que Jesus Cristo tem feito no seu reino. Aqui nós temos visto as respostas ao governo de Cristo. É importante destacar que a ordem dos milagres, dos eventos, dos incidentes está diferente daquelas encontradas em Marcos, Lucas e João. Esse texto também encontra-se em Marcos capítulo 6, versículos 53 até o 56. Vimos que Mateus organiza por tópico e não por ordem cronológica, e aqui ele nos apresenta as respostas dos povos, as respostas dos discípulos, a resposta dos governos humanos ao governo do Senhor. O nosso objetivo nessa noite é nós falarmos sobre Jesus em Genezaré. Ao nos debruçarmos sobre esse texto, é fundamental nós considerarmos tudo aquilo que nós temos aprendido, todo o contexto que precede os versículos, que vem antes dos versículos, pois ele ilumina a revelação do poder, da misericórdia e da graça do nosso Senhor. Se você observar esse texto de 3 versículos aqui, sem o contexto, provavelmente, com certeza, ele não faria sentido nenhum. Nós não conseguiríamos entender. No capítulo 14, após realizar o impressionante milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimentou cerca de 15 mil pessoas ou mais, Jesus demonstra não apenas o seu poder sobre a criação, mas também a sua compaixão por aquelas pessoas que estavam famintas, com aquelas pessoas que estavam necessitadas. Esse ato de provisão é uma expressão clara da misericórdia do nosso Senhor, que se manifesta nas necessidades físicas do seu povo. Após esse evento, vimos que Jesus se retira para um lugar solitário para orar. Enquanto isso, os seus discípulos estão enfrentando dificuldades em um barco no meio de uma tempestade. Logo depois, a sua presença é sentida de maneira poderosa quando ele caminha por sobre as águas, revelando que mesmo nas situações mais adversas, o seu poder e a sua autoridade são indiscutíveis. Vimos domingo que Jesus andou aproximadamente 5 quilômetros por sobre as águas. E logo depois, ao acalmar os ventos e as ondas, Jesus se torna fonte de esperança e segurança, não apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que o buscam. E agora nós chegamos aos versículos 34 até o 36, e nós vemos a resposta dos habitantes de Genezaré ao reconhecerem, ao trazerem seus enfermos a Jesus. Eles reconheceram a sua autoridade, a sua compaixão, e buscando a cura que só Ele podia oferecer. Movidos por fé, que nós vamos ver, ainda que de maneira imperfeita, os moradores trouxeram seus enfermos para tocar apenas na orla das suas vestes, crendo que esse toque seria suficiente para a cura. Vemos aqui a resposta de Jesus, que é de pura compaixão. Ele cura todos, sem discriminação. Esse ato de misericórdia reforça o ensino de que Jesus não somente tem o poder de transformar, mas está disposto a derramar sua graça para aqueles que, mesmo em fraqueza, se aproximam dele. Esse trecho nos convida a refletir também sobre a graça imerecida que Cristo oferece a todos aqueles que se aproximam dele. Assim, essa passagem encerra o capítulo com uma mensagem poderosa. O Senhor Jesus é ao mesmo tempo todo-poderoso e ao mesmo tempo compassivo e cuida do seu povo. Agora vamos ao nosso texto. Em primeiro lugar, está escrito no versículo 34, a chegada dele a Genezaré. Está escrito assim: então, estando já do outro lado, nós vimos anteriormente que eles estavam do outro lado do mar, chegaram à terra em Genezaré.
Aqui vemos que Jesus e seus discípulos chegaram à terra do outro lado, a um lugar chamado Genezaré. Se tu colocar esse na internet para procurar qual que será essa localidade, você vai encontrar mais informações sobre o mar de Genezaré do que sobre essa pequena cidade. Genezaré era uma região fértil à beira do mar da Galileia, conhecida por seus recursos agrícolas. Basicamente tem esse tipo de informação. Mas para nós entendermos melhor essa sequência, esses detalhes aqui, os fatos que antecederam isso, eu quero que você abra comigo João capítulo 6, para que nós possamos compreender, nos localizar onde que nós estamos. João capítulo 6, versículo 22. João 6, 22. Gostaria que você acompanhasse comigo. Veja o que o texto diz. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Perceba, são esses detalhes aqui, observe o que está escrito aqui, são esses detalhes que nos mostram aquilo que nós lemos aqui em Mateus capítulo 14. A multidão procura Jesus, lá do outro lado, não o encontra, aí decide partir em direção a Cafarnaum, e o encontro do outro lado do mar, em Genezaré, no lugar chamado Genezaré. A região de Genezaré e Cafarnaum, elas são bem próximas uma da outra, e Jesus transitava frequentemente entre essas localidades, sempre no lado do mar da Galileia. Mas gostaria que nos atentássemos para algo muito importante na citação do local. Qual o objetivo que os evangelistas têm em vista ao citarem as localidades, as cidades? A resposta é o testemunho histórico do acontecimento. O registro da cidade demonstra onde o fato aconteceu, facilitando a investigação do historiador e a sua análise do fato. Alguém foi curado no Brasil. Quem foi curado no Brasil? Alguém. Aonde foi curado? Quantas cidades nós temos no Brasil? 200 e poucas bilhões de pessoas vivem no Brasil hoje. Como é que nós vamos saber? Alguém foi curado em Itapuá, no bairro Itapema do Norte, em tal lugar. Não é muito mais fácil das pessoas localizarem essa pessoa e verificarem os fatos, se aquilo realmente aconteceu naquele lugar? Quando os evangelistas, os servos de Deus, colocam cidades, eles querem facilitar que as pessoas saibam: foi no tempo do rei Herodes. O rei Herodes existiu, então foi no tempo dele. Quando que ele morreu? Ele morreu em 20 depois de Cristo, um exemplo. Então foi nesta época que aconteceu esse fato. O ponto aqui é mostrar que a glória de Cristo não foi revelada apenas em um ou outro milagre, mas que essa região da Judéia estava repleta de várias provas, as quais poderiam facilmente ser divulgadas em Jerusalém, em outras cidades ao seu redor. Nós falamos anteriormente sobre isso. Era curado o mudinho da cidade, era curado o paralítico da cidade. A pessoa que era conhecida fazia 30 anos que sofria de cegueira, era o ceguinho da cidade. Era conhecido, era testemunho daquilo ali. Não era, eu fui em tal lugar e um monte de gente foi curada. Qual lugar? Não lembro. Quem foi curado? Não sei. Teve até uma pessoa que ressuscitou dos mortos. Que bênção, onde foi? Não lembro. Como que nós vamos verificar isso? Perceba, os servos de Deus, eles tiveram cuidado
de colocar as cidades, os locais, muitas vezes quem eram os reis daquele lugar, quem eram os governantes, para facilitar que as pessoas dissessem: isto é verdade. A fé verdadeira, ela se atenta aos fatos. Ela não é simplesmente jogada ao ar. Nós fechamos os nossos olhos e saímos: eu tenho fé agora. Não. Nós observamos aqui a história que está sendo contada e nós cremos na palavra do Senhor. Eles fecharam os olhos para ver. Nós vemos aqui a rejeição do povo judeu, que foi um fruto de uma ingratidão especial e persistente. Eles tinham muitas provas. Eles tinham muitos relatos daquilo que estava acontecendo. E eles fecharam os olhos para ver e até tentaram, dentro do que podiam, apagar o brilho da glória divina que estavam bem diante deles. Eles sabiam que no mar da Galileia, do lado de Genezaré, as pessoas, todas elas, foram curadas. Mas eles apagaram, eles tentaram apagar isso, eles fecharam os olhos para não ver aquilo que estava acontecendo. O ministério de Jesus. Aqui nós somos lembrados novamente que o ministério de Jesus, ele não para. Ele está sempre ativo, ele está sempre indo em frente e sempre com um objetivo claro de cumprir a sua missão no qual ele foi designado. Ele ensinava, pregava e curava. Nós vimos isso em Marcos 4:23, que fala: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A chegada de Jesus aqui representa o ingresso da graça e da misericórdia de Deus naquele lugar de necessidade. Eu quero que você observe essa cena, veja, tente buscar essa cena, tente imaginar essa cena nesse local. Lembrando que a presença de Cristo não apenas ilumina, mas transforma aquela realidade local. Cristo nunca se retira de sua obra, mas está continuamente disposto a socorrer a todos os que têm fé nele. Essa prontidão de Jesus para esse presente disponível reflete o amor de Deus ao seu povo e a acessibilidade da graça divina em Cristo. Em Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, que nós venhamos nos achegar confiando nele, crendo nele verdadeiramente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aí nós chegamos no versículo 35, que é o reconhecimento de Jesus. Versículo 35 diz assim: reconhecendo-os os homens naquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. A chegada de Jesus ali foi rapidamente notada. Nós vemos no texto anterior que pessoas que estavam do outro lado do barco, do outro lado do mar, pegaram seus barcos e atravessaram o mar de atrás dele. Nós queremos saber onde ele está. A sua presença despertou uma resposta imediata da população que buscava cura para suas enfermidades, que buscava libertação das suas enfermidades. O reconhecimento de Jesus por parte das pessoas de Genezaré indica a fama de seus atos de compaixão e poder, que estava muito difundida já. Isso reflete aquilo que estava escrito em Mateus 4:24-25, que dizia assim: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. As pessoas imediatamente chamam a todos para virem até ele, acreditando que qualquer contato com Jesus traria cura. Mas eu quero que você observe um detalhe: e trouxeram-lhe todos os enfermos. Motivo interesseiro. Quando as multidões reconheceram Jesus, a reação imediata delas foi buscar cura. Elas não foram lá para adorá-lo como Messias, como o Santo de Deus, como o Filho de Deus, como o Senhor de toda a terra. Eles foram lá porque eles queriam algo dele.
Isso reflete uma visão limitada e totalmente interesseira, onde Cristo é visto apenas como um solucionador de problemas, mas não necessariamente como Senhor e Salvador. Graças a Deus que hoje nós não temos mais isso acontecendo no meio das igrejas. Infelizmente nós temos. Quantas pessoas que vão até Jesus só para serem abençoadas, só para terem a vitória, só para serem os seus problemas resolvidos. Eu quero que você observe o que está escrito em João 6,26. Abra comigo João, capítulo 6, versículo 26, e veja o que a Escritura nos diz. É a continuidade do mesmo texto. Ele está dizendo assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. As pessoas buscavam benefícios temporais, sem entender o sinal dos milagres que apontavam para quem Jesus era. As pessoas não olhavam para Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Filho de Davi, como Filho de Abraão, como Cristo. Eles olhavam para Ele como um resolvedor de problema, como um curandeiro. Elas buscavam nele alívio físico e alívio temporal, mas não tinham a verdadeira fome espiritual. Essa passagem, amados, nos desafia a refletirmos sobre como e de que maneira nós nos aproximamos de Cristo. A verdadeira fé, ela não se baseia no que Ele pode nos dar temporariamente, mas em quem Ele é, que é o Salvador e Senhor das nossas vidas. É um chamado para nós buscarmos a Jesus não como um provedor de bênção ou como alguém que vai nos deixar rico, próspero, ou cheio de vitórias, cheio de sucesso nessa vida, mas como o único caminho para Deus, o único que oferece vida eterna e paz com o Pai. Chegamos no versículo 36, o toque nas vestes de Jesus. E rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. Amados, é bem provável que eles estavam sobre algum tipo de superstição ao pensar que só poderiam receber a graça de Cristo tocando na orla de suas vestes. Agindo assim, eles deixaram de honrar completamente quem era Jesus, pois eles não confiavam no poder da sua palavra. Eles não precisavam tocar em Jesus para serem curados. Eles não precisavam apalpar algo para serem curados. Era somente eles pedirem e Jesus iria os abençoar. Mas em sua bondade e paciência, Jesus se ajusta à ignorância deles sem desprezá-los. Lembra daquele capitão? Quando Jesus disse, olha a fé dele. Este homem tem mais fé do que os homens daqui de Israel. Por quê? Mais fé que os dos judeus. Porque não poderia saber, ele disse que não precisava tocar. Era só Jesus falar uma palavra que ele lá seria curado. Você consegue perceber a superstição desse povo, mas mesmo assim Jesus agiu com eles com bondade e com paciência. Mas, amados, nós precisamos deixar muito claro que esse texto não apoia a ideia de que a graça de Deus vem de objetos como madeira, pedra, roupas ou relíquias. A Bíblia deixa claro que nós não devemos imaginar Cristo de uma forma material, mas sim espiritual, de acordo com sua glória celestial. O Jesus do The Closing não é o Jesus Cristo. O Jesus dos filmes não é Cristo, o nosso Senhor. Jesus muitas vezes pintado nas paredes, em outros lugares. Eu quero que você, muitas vezes a pessoa desenha muito bonito e tal, mas não é Cristo verdadeiramente. Muitas pessoas fazem do Jesus o The Closing e colocam no seu quarto como se ele realmente fosse o Cristo, o Filho de Deus. E naquele tempo a fraqueza das pessoas foi tolerada por apenas um tempo, pois elas ainda não entendiam que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor de toda a terra. Mas agora, sabendo que Ele preenche o céu e a terra com sua graça, nós devemos aceitar a salvação que Ele nos oferece, não pelo toque físico, mas pela fé somente. Não é mais preciso colocar água em cima da TV, nem está mais.
Não é mais preciso nós ungirmos as coisas para elas serem abençoadas, porque só do fato de nós orarmos, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. E aí vemos a cura e a compaixão de Jesus. O versículo 34 diz assim: e todos os que tocavam ficaram sãos. Esse trecho final nos mostra a compaixão de Jesus, que não se cansa de curar aqueles que o buscam. Amados, aqui nós temos visto que não fala sobre a fé de ninguém, não é? Muitas pessoas falam: eu tenho dom bíblico, vou fazer mais do que Jesus fez. Mas quando uma multidão, por exemplo, pede oração, a pessoa vai lá e ora, e a maioria delas não é curada, o que a pessoa diz? Mas que as pessoas não tinham fé. Lembra que nós falamos sobre isso anteriormente? Aqui não é citado novamente. Fala que Jesus curou todos que se achegaram a Ele foram curados. As curas realizadas por Jesus demonstram a sua autoridade divina sobre a criação. O simples toque na ordem de suas vestes trouxe para eles cura completa. Esse poder é uma manifestação visível de quem Ele é. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, para aquele que tem poder para restaurar a criação. A cura dos enfermos que tocaram na ordem de suas vestes reflete a soberania de Cristo sobre a enfermidade. Ele não apenas cura, mas Ele tem o poder total de restaurar. Ele não tira apenas a dor de garganta, Ele restaura totalmente. Ele tira a dor de cabeça, Ele tira toda e qualquer enfermidade. O fato de que todos os que o tocaram eram curados revela o controle absoluto e soberano de Jesus, não das pessoas, sobre a saúde e sobre a doença. Eu quero que você observe outros versículos que demonstram o poder de Deus para curar. Abra comigo Mateus 8, está bem pertinho. Mateus 8. 16, 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. E curou alguns que estavam doentes, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 9:35. Veja o que está escrito em Mateus 9:35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Isso é o cumprimento do que está escrito no Antigo Testamento sobre Jesus. Salmo 103, 2, 3 diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Isaías 53, 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas eu não quero que você venha entender isso de forma errada. Muitas pessoas acham que Jesus morreu na cruz com o propósito não apenas de levar os nossos pecados, mas levar também as nossas doenças. E delas afirmam o seguinte: que agora não há mais doenças. Aquele que está doente é porque cometeu algum pecado, alguma coisa assim. Eles ensinam que Ele comprou a cura para o corpo, bem como a salvação para a alma. Então, por isso mesmo, cada cristão tem o mesmo direito de se apropriar pela fé da cura das doenças temporais, assim como ele tem o perdão por suas transgressões. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. Esses textos, profecias e promessas, eles fazem referência ao que aconteceu durante os dias do ministério público de Jesus. Eles se cumpriram em Jesus, significando que Cristo não usou a virtude que estava nele para curar enfermidade e doença como uma questão de mero poder, mas em profunda piedade e ternura. Ele entrou na condição de sofredor. Como Arthur Pink disse, o grande médico não era um estoico insensível, mas tomou sobre o seu próprio espírito os sofrimentos e dores daquele a quem ele ministrou.
Os seus milagres e curas lhe custaram muito em termos de simpatia e resistência. Assim ele suspirou quando soltou a língua do mudo. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro e teve consciência da virtude que saiu dele quando ele curou outra. Através de uma compaixão que nós não conhecemos, ele se afligiu com as aflições deles. Ele levou sobre si as enfermidades daquelas pessoas. Ele sentiu a dor daquelas pessoas. Assim como ele sabe quando nós estamos sofrendo. Ele sabe cada detalhe das nossas vidas. Ele sabe as aflições que nós passamos. Por isso que ele diz para nós: não temas, porque eu estou contigo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A disposição de Jesus em curar reflete o seu amor e compaixão pelas pessoas. Ele não só tem o poder para curá-lo, mas também deseja fazê-lo. A sua compaixão, sua misericórdia é demonstrada por meio de suas ações e confirma o caráter gracioso de Deus. Os reformadores enfatizavam que Jesus é a fonte de toda cura e restauração, tanto física quanto espiritual. Esse episódio nos lembra da proximidade e disposição de Cristo de curar e de transformar as pessoas. Eu desejo que nós olhemos para a Escritura. Cristo, somente Ele é um médico fiel que nos cura por sua graça, pois Ele se compadece de nossas fraquezas e nos restaura para a glória de Deus. Mas todos seremos curados? Abra comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por a causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Chegará um tempo, quando todos os filhos de Deus que resistiram até o fim da fé, serão libertos de toda a futilidade, de toda a corrupção, espiritualmente e fisicamente. De acordo com o versículo 21, a esperança na qual Deus sujeitou a criação era de que um dia a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Agora observe o versículo 23, ele diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias, que temos o fruto do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, esperando ansiosamente a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não aconteceu ainda. Nós aguardamos, mas acontecerá. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, e onde também aguardamos, nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual Ele, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Apocalipse 21, 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá,
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Como John Piper afirmou, chegará um dia que cada muleta será esculpida e cada cadeira de rodas fundida como medalhões de redenção. E cada um de nós, Leia, Marta, Miriam, Josué, Rosane, Juninho, Paula e todas as nossas crianças, e todos os outros entre nós também, entrarão felizes, saltitantes no reino dos céus. Mas ainda não ainda. A Escritura afirma que ainda nós gememos, esperando pela redenção de nossos corpos, mas esse dia em breve chegará. Gostaria de falar algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas é o reconhecimento da suficiência de Cristo. Ao reconhecer que as multidões buscavam Jesus por causa dos seus milagres, nós somos desafiados a considerar nossas próprias motivações ao nos aproximarmos dele. Nós devemos nos lembrar que a nossa relação com Cristo não deve ser baseada apenas em suas bênçãos, apenas naquilo que Ele pode nos dar, mas que Ele é o nosso Senhor e Salvador, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. Segunda, a fé e dependência de Cristo. A cura que ocorreu, mesmo com um certo misticismo daquele povo, nos ensina sobre a importância de nós crermos no Senhor, de nós termos fé, de nós colocarmos a esperança nele, não fé na fé. Não é a fé que tem poder, mas é Cristo que tem poder. Nós devemos nos perguntar se estamos depositando a nossa fé em Cristo verdadeiramente, se estamos crendo nele verdadeiramente. Nós devemos nos examinar se não estamos depositando a nossa fé apenas em momentos de necessidade, mas em todo o tempo. A fé genuína se expressa na confiança contínua em sua capacidade em nos sustentar e nos guardar. 1 Pedro 1, 3 ao 5 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Em terceiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós aprendemos aqui que não devemos buscar a Cristo apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Nós devemos o buscar continuamente por aquilo que Ele é, por aquele quem Ele é. Nós devemos buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Isso nos encoraja a alinhar nossos desejos e propósitos com a vontade de Deus, confiando que Ele cuida das nossas necessidades, que Ele supre as nossas necessidades. Essa busca deve ser a prioridade em nossas vidas, reconhecendo que tudo o que precisamos é encontrado em Cristo. Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em quarto lugar, cultivarmos um relacionamento profundo com Cristo. De que forma nós podemos ter um relacionamento mais profundo com Cristo? Olhando para quem Ele é, verdadeiramente. De que forma nós fazemos isso? 1 João 2, 3 ao 6 diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido. Esse conhecido aqui significa que temos um relacionamento. Por quê? Se guardamos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Versículo 4: Aquele que diz eu conheço, ou seja, eu tenho um relacionamento com Cristo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Não há como nós termos um relacionamento com Cristo e não guardarmos os seus mandamentos. E diz assim: não os guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 5: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não somos chamados a fazer o que Jesus faria, mas a fazer o que ele fez. Andar assim como ele andou. Nós devemos cultivar um relacionamento mais profundo com Cristo, buscando olhar para quem Ele é verdadeiramente, não apenas para as bênçãos que Ele pode nos dar. Isso inclui leitura, meditação da Palavra de Deus, oração pública, oração particular e comunhão com outros irmãos. Jesus ama a sua igreja. Ele ama a reunião entre irmãos.
Ele ama a sua noiva. Não há como nós fazermos parte do reino de Deus sem amarmos a noiva de Jesus, que é a igreja dele. Nós devemos nos esforçar para nos aproximarmos dele em adoração e gratidão. Tiago 4, 8 até o 10 diz assim: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. E para nós concluirmos, aqui nós vimos como a passagem ressalta a realidade de que muitos foram até Jesus em busca de cura, alívio e milagres, mas não necessariamente reconheciam que ele era de fato o Filho de Deus, o Salvador, o Messias escolhido do Senhor. Esse cenário reflete o coração humano que, em sua natureza caída, muitas vezes vê a Cristo apenas como alguém que pode satisfazer suas necessidades temporais, suas necessidades materiais, em vez de enxergá-lo como Senhor que oferece salvação eterna. Jesus não é apenas um milagreiro ou um provedor de bênçãos passageiras. Ele é o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos reconciliar com o Pai e nos libertar do poder do pecado e da morte, cumprindo plenamente a vontade de Deus. É por essa razão que a salvação em Cristo não é apenas sobre o que Ele faz, mas sobre quem Ele é. O Deus encarnado, digno de nossa adoração, amor e obediência. Muitos buscam a Cristo por cura física, mas poucos compreendem a verdadeira natureza da sua missão. Assim como os milagres tinham o propósito de revelar sua identidade divina, nosso verdadeiro motivo de irmos até Cristo deve ser uma resposta de fé e rendição a Ele, e não um desejo por ganhos temporais. A fé genuína ela não procura Cristo por outro motivo além dele mesmo. A verdadeira busca por Cristo envolve um coração rendido, que deseja conhecê-lo como Senhor e Salvador. Não faz sentido, amados, nós adorarmos um Deus que não existe. Um Jesus falso, um Jesus que não é o Jesus que está escrito na Bíblia. Não faz sentido nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos para um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, um Jesus que nós não conhecemos, um Jesus que nós não sabemos quem é. Tem que haver um fervor no nosso coração de nós fazermos aquilo que é certo perante o Senhor. A verdade vos libertará. Nós temos que nos quebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou andando de forma verdadeira mesmo? Eu tenho te buscado de forma verdadeira? Eu tenho a tua igreja, o local que nós temos feito o culto, tem feito um culto agradável a ti, Senhor? Que a nossa motivação para nos aproximarmos de Cristo não seja apenas pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já fez em sua obra redentora na cruz e por quem Ele é eternamente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia. Ele é tudo que nós temos. Portanto, que o nosso anseio seja por conhecê-lo mais profundamente, seguindo-o com um coração sincero e devoto, vivendo para a sua glória e proclamando o seu evangelho a todos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, versículo 20 e 21. Deus seja louvado. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa noite, que nós podemos nos alegrar em Ti, que nós podemos nos achegar a Ti, que nós podemos Te louvar, Senhor, que nós podemos bendizer o Teu santo nome. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Venha nos abençoar, venha continuar nos cuidando, nos guardando, nos dando saúde, Senhor, nos dando motivação, que venha continuar nos alegrando em Ti, Senhor, e que nós não venhamos desistir, Senhor, que nós venhamos sempre persistir, Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia. Colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração, Senhor, feitos neste lugar. Venha abençoar os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas do nosso trabalho. Eu Te peço e já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.